Olá, sexta-feira chegou o dia 19 de outubro de 2018 e está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Em audiência pública, o vereador Luiz Rossini reforça a importância da consolidação de políticas ambientais em Campinas. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara se reúne e aponta problemas de acessibilidade no centro da cidade. Sexta-feira é dia do Meu Bairro na TV. Daqui a pouco vamos ao vivo até o distrito de Souzas. E no esporte, hoje é dia de Série B. Hoje é dia de Ponte Preta. Macaca enfrenta no Moisés Lucarelli o Figueirense. Amanhã Guarani vai a Varginha encarar o Boa Esporte. Sexta-feira, você já sabe, é dia do quadro Meu Bairro na TV. E hoje a repórter Graziele Gerondi está em um local que tem forte influência dos imigrantes italianos e que eles ajudaram no desenvolvimento deste bairro. É isso, não é, Grazi? Onde você está? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Exatamente isso. Nós estamos no centro de Souzas, que fica na região leste de Campinas e é o distrito mais antigo da cidade. O distrito ele foi fundado em 1896 e hoje tem cerca de 25 mil pessoas. O nome é em homenagem ao brigadeiro Luiz Antônio de Souza Queiroz, que recebeu uma sesmaria da coroa portuguesa entre os rios Atibaia e Jaguari, que é o distrito em que nós estamos. O café sempre foi a principal economia aqui, né, principalmente durante o período cafeeiro, né, era a principal economia, e por conta disso a população se tornou uma mescla de imigrantes italianos e também e alguns descendentes de escravos das antigas fazendas. Os italianos, por falar neles, eles chegaram aqui um pouco antes da abolição, por volta de 1880, e nós temos dois monumentos que fazem uma homenagem a esse público, que é o monumento ao imigrante, que fica na Praça da Matriz, e também a Società Italiana Lavoro e Progresso de Souzas, ou em português, Sociedade Italiana Trabalho e Progresso de Souzas. E é sobre isso que eu vou conversar com o Hélio Admar Beltramelli, diretor cultural da Società. Seu Hélio, bom dia, boa tarde. A Società foi fundada em 1894 como Instituto de Mútuo Socorro, né? Por que ela foi fundada? Ela foi fundada porque o imigrante italiano, quando chegou aqui no Brasil, né, aqui em Souzas também, ele se deparou com uma série de dificuldades, de adversidades, e ele precisava sobreviver. Então, o italiano sempre teve uma grande capacidade de se organizar para poder resistir. E eles organizaram essa sociedade para ter acesso à ajuda mútua, à atenção à saúde, à cultura, e, enfim, resistir a tudo quanto era dificuldade que se apresentou. Né? E as dificuldades aqui eram muito grandes, né, seu Hélio? Porque o italiano não tinha direito de cidadania, desconhecia a língua, ficou em regiões afastadas, né, as fazendas ficavam distantes do centro, mesmo de Campinas. Então, os problemas de saúde eram tremendos. Os partos das mulheres, era uma temeridade. E a sociedade, então, como eles não tinham acesso a esse tipo de atendimento, se organizou para poder subsidiar isso e depois, ao longo do tempo, eles iam pagando a Società conforme as suas posses, né? Mas, pelo menos, eles tinham um atendimento que precisavam. E nisso os italianos ajudaram muito aqui o distrito, né, seu Hélio? O italiano tem uma capacidade de empreender, isso ele já fazia na Itália e ele fez no mundo todo por onde ele passou. Ele tem essa formação, né? Eles constroem igrejas, eles constroem cidades, é um povo laborioso, né? E fizeram isso em vários países, não só aqui no Brasil. E no distrito, claro, conforme eles foram convivendo, eles foram
desenvolvendo suas atividades. Tanto que eles criaram esse prédio, aliás, essa sociedade italiana, e aqui eles possibilitaram o teatro, o cinema, o ensino da língua italiana para os filhos dos imigrantes, né? E esse foi, então, o primeiro espaço público onde a comunidade de Sousas teve acesso à cultura. Muito obrigada, seu Hélio, pelas informações. E quem quiser saber um pouco mais sobre a Società Italiana Lavoro e Progresso daqui de Sousas, pode entrar na página do Facebook, que está aparecendo aqui o endereço na sua tela. É o facebook.com e aí lá você pode procurar Società Italiana Lavoro e Progresso de Sousas. Gabriel, é com você. Tá certo, muito obrigado por todas as informações, parabéns à equipe e quer que a repórter Graziele Geronde vá até o seu bairro contar a história da região, envie uma sugestão para o nosso WhatsApp. 19 é o DDD 99811-0260, está aparecendo aqui na sua tela, 99811-0260. A Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara realizou uma audiência pública para discutir critérios para compensações ambientais e nova disciplina do Banco de Áreas Verdes. Acompanhe. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara realizou na manhã desta quinta-feira a 23ª audiência pública. O objetivo foi debater 2 projetos de lei de autoria do Executivo que tratam de questões ambientais. O secretário Rogério Menezes explicou o propósito das leis apresentadas. A principal mudança é fortalecer os critérios que hoje são aplicados no licenciamento ambiental com relação à exigência de algumas compensações ambientais pelos impactos causados por empreendimentos. E também no Banco de Áreas Verdes, que já existia, fortalecer em lei, né? Esses parâmetros, os mesmos parâmetros que vinham sendo usados, eles eram estabelecidos em decreto. Então o que se faz aqui é seguir no rumo do fortalecimento da legislação ambiental em Campinas. As audiências cumprem um papel importante de permitir que a sociedade tome conhecimento das ações do Executivo ou da Câmara na alteração da legislação. Permitir o debate e saber aquilo que está sendo feito, inclusive da legitimidade, através de uma audiência pública, dessas intenções que estão nas propostas trazidas aqui. De acordo com o secretário, mesmo com desafios, Campinas é uma das cidades do país que mais avança na questão ambiental em relação a legislações e ressaltou a importância da Câmara Municipal nesse processo. A má notícia é que ainda existe muitas coisas ambientais, passivos que a gente chama, a ser recuperados, mas a boa é que a reversão desses passivos, a recuperação desses passivos já se iniciou. Com a ajuda dos vereadores da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente, está aqui o vereador Rossini, com o apoio do prefeito Jonas, a gente vem construindo esse novo caminho, essa nova realidade, que é o desenvolvimento com sustentabilidade, que é o desenvolvimento real, o desenvolvimento do século XXI. Também estiveram presentes na audiência os vereadores membros da comissão, Zé Carlos e Ailton da Farmácia, e o líder de governo, Marcos Bernardelli. Agora o próximo passo é a comissão ela emitirá parecer sobre os 2 projetos com relação ao mérito e ele vai seguir a tramitação com relação ao mérito. Ele já recebeu a aprovação quanto à legalidade, né, que analisou os aspectos legais, constitucionais, e a tramitação agora, após a comissão elaborar o parecer, é que ele possa receber a votação em segunda discussão quanto ao mérito e depois receber a sanção do prefeito, se tornar lei e, obviamente, atender aos objetivos que a gente espera com a legislação, né? Garantir isso que eu falei, né? As condições legais para Campinas ser uma cidade cada vez mais sustentável. Vamos conferir como está o trânsito da cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Mapa na tela aí já com as regiões. Olha só, Princesa do Oeste, hein? Neste momento, o trânsito um pouquinho mais carregado, mas não está parado. A gente está vendo a movimentação, tanto para o sentido que vai para o Taquaral, quanto para o sentido que vai para o bairro. Então, o motorista que precisa ir até Princesa do Oeste, não há trânsito, não está parado, tá certo? Em reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, os vereadores debateram a acessibilidade no centro de Campinas.
Em sua 9ª reunião ordinária, a Comissão Permanente de Direitos Humanos da Câmara voltou a debater as dificuldades de mobilidade enfrentadas por pessoas com deficiências no centro da cidade. No encontro, que contou com os vereadores Marcos Bernardelli e Zé Carlos, além de representantes de secretarias municipais e da INDEC, entre outras autoridades, o presidente da comissão, vereador Carlão do PT, apresentou o relatório da caminhada pela Avenida Francisco Glicério, realizada em agosto, que constatou diversas falhas de acessibilidade. Essa demanda ela nasceu em função do que tem chegado aqui para nós, principalmente a falta de sinalização sonora. Foi a partir daí que a gente foi ver as outras deficiências. Para o parlamentar, quem depende de acessibilidade no centro da cidade é muito prejudicado, já que existem inúmeras falhas, tanto no piso como nas sinalizações. Imagine quem mora ali na Castelo Branco, Londres Garcia, para vir no centro da cidade num banco. Se não tiver um sinal sonoro, a insegurança se torna maior. E no centro da cidade, onde já teve sinal sonoro, que foi retirado em função de alguns problemas de barulho, nós não podemos ficar sem no centro. A dependência da pessoa para fazer uma travessia, se não tem ninguém para ajudá-la, ela não tem como atravessar as ruas do centro da cidade. De acordo com o presidente da comissão, o relatório será entregue aos órgãos da prefeitura responsáveis pela manutenção das vias. Carlão do PT disse ainda que a comissão vai continuar acompanhando os casos. Nós queremos contribuir com esse avanço, entendemos a limitação de algumas vias, que vai ter difícil mesmo, mas nós vamos continuar insistindo para que as pessoas, usuários, possam ser ouvidos. Olha só, a Associação Campinas Parkinson realiza neste sábado, amanhã, às 2 da tarde, uma reunião com a participação da médica Laura Silveira Moriyama, que tem vários trabalhos publicados sobre a doença de Parkinson. Atualmente, estima-se que mais de 400 mil brasileiros tenham a doença. A reunião é gratuita e é aberta aos portadores da doença, a familiares, cuidadores e demais pessoas interessadas. A sede da associação fica na rua Irmã Maria de Santa Paula Terrier, número 300, na Vila Prost Souza. Informações pelo site campinasparkinson.org.br e pelo telefone 99602-0408. Tá certo? Se você tem um cachorro ciumento em casa, fique atento, hein? O comportamento do animal pode trazer muitos problemas, não só para os pets, como para os donos também. Olá, pessoal! Se aproximar da Regiane com o Loki perto é uma tarefa difícil. Isso porque ele tem muitos ciúmes da dona e isso tem trazido problemas para ela. Esse é o assunto de hoje do El Bicho. O Loki foi adotado pela Regiane e hoje tem 3 anos, mas o excesso de mimo fez com que ele passasse a ter um comportamento problemático. Ele é ciumento, vamos dizer, né? Ele ataca um dos meus, ou os 2 cachorros, dependendo do dia. Mas é o pequenininho que ele ataca, o mais branquinho, por ciúme. Deve ser um ciúme, porque toda vez que eu vou brincar com um dos cachorros, ele fica bravo, ele se recolhe e aí assim que eu saio do local, ele ataca. E não é só com os outros cachorros que ele é assim. Até mesmo o marido da Regiane, Loki, já tentou atacar. Ele é assim com o meu marido, principalmente. Agora não tanto, porque ele fica muito mais no quintal, mas ele já tinha esse problema quando a gente morava em outro lugar, ele dormia junto com a gente. E aí na hora que meu marido saía do quarto, quando ele tentava voltar, ele tentava atacar. Eu era obrigada a segurar mesmo, com força, porque o que ele queria era morder. Identificar um cachorro com este tipo de comportamento não é difícil. Isso pode acontecer também quando a mulher engravida e passa a tratar o animal de forma diferente. Um cachorro ciumento você identifica logo de cara, né? Quando alguém vai relar em você, ele já não gosta. Na questão de dividir algum brinquedo, ou quando você alguém vai colocar a mão na comida dele. Então você consegue identificar um cão ciumento por essas várias formas.
quando você vai passear e ele late para outros cães. Quando as pessoas vão chegar mais próximo de você para conversar, ele já tem um outro comportamento. O ciúmes pode trazer desde ansiedade até depressão ao animal. Um cachorro ciumento, ele abre o leque de vários problemas comportamentais. Então, ele vai sofrer de ansiedade, vai causar uma futura depressão, ele vai ter problema no passeio, na socialização com outros cães, porque ele não vai deixar você chegar com outros cães perto, você não vai poder ir numa praça, brincar. O ciúmes, ele gera a maior dificuldade, que é a agressividade. Mas para evitar estas situações, é preciso começar a corrigi-lo desde cedo. O cachorro ciumento, ele começa desde bebê. E quando ele começa, as pessoas acham bonito isso. Pega no colo, ele rosa, late para outras pessoas. Então, é começar desde filhote mesmo, já ensinando o que não pode. E na hora de educar, é muito importante não chamar o nome do cão, mas sim a palavra de correção, que geralmente nós usamos o não, bem firme. Quando você dá um não firme, ele já vai entender que não é para ele agir daquela forma. Outra dica importante é prestar atenção na forma de repreender os cães. O tom de voz é o mais importante. Nós vemos a diferença quando nós fala não e quando nós fala não. Quando fala um não cantado, ou quando fala o nome, por exemplo, quando nós estávamos na guia e ela falava Loki, Loki. Então é diferente, por quê? Quando você fala Loki é uma forma, quando você fala Loki, não, ele já vai entender como uma correção. É importante seguir as dicas para evitar que o seu cachorro seja ciumento e até corrigir o problema. Se você tem alguma sugestão para o El Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 998110260. Até semana que vem! Durante a semana não tivemos Campeonato Brasileiro da Série B, mas ele volta hoje. A Macaca tem uma parada complicada diante do Figueirense no Majestoso. Amanhã tem Guarani. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, a Ponte Preta recebe o Figueirense no Moisés Lucarelli, disposta a conquistar a 3ª vitória consecutiva na Série B. O técnico Gilson Kleina tem 2 desfalques. Lateral direito Igor, lesionado, dá lugar a Juan. E na zaga, Reginaldo suspenso fica fora. Léo Santos será o titular. Uma vitória garante matematicamente a Macaca na Série B do ano que vem e vai renovando o sonho do acesso. Amanhã, 4h30 da tarde, o Guarani vai a Varginha enfrentar o Lanterna Boa Esporte. Sem vencer há 3 rodadas, técnico Humberto Louser deve fazer 2 alterações. Na lateral esquerda, Romário deve tomar o lugar de Pará, muito contestado pelos torcedores. E o atacante Marcão deve começar a partida como titular no lugar do meia Rondinelli. Com isso, muda o esquema tático, com 4 homens no meio e 2 atacantes. Na 7ª colocação, a 5 pontos do G4, só a vitória interessa. Agora, se não vencer o Lanterna da competição, adeus Série A 2019. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição, às 5 horas da tarde. Até lá. Tchau, tchau.